Já que vocês não paravam de pedir nos comentários, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das primeiras e maiores derrotas que o exército romano já enfrentou, que foi contra o reino de Cush da Núbia. Essa derrota se deve em grande parte ao orgulho e à paranoia que enfraqueceu as defesas da fronteira romana no Egito, permitindo que a rainha do reino de Cush lutasse contra o exército romano e humilhasse o próprio imperador Augusto. E é essa a história que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. O confronto contra o reino Cush se passa apenas 2 décadas antes das legiões romanas perecerem nas florestas da Germânia. Na verdade, poucos eventos foram mais significativos para o Império Romano do que a derrota na Batalha da Floresta de Teutoburgo, que ocorreu durante o outono do ano 9 d.C., interrompendo os planos de expansão do imperador Augusto. Mas a batalha contra os Cushitas também seria frustrante para o imperador. No ano 30 a.C., após o seu triunfo na Batalha de Ácio, Otaviano chegou ao Egito à frente de seu exército. Naquele momento, Cleópatra havia se suicidado, encerrando assim a dinastia Ptolomaica e deixando o trono vago. Otaviano, no entanto, recusou a coroa real. Em vez disso, ele fez do Egito uma província romana. 3 anos depois, Otaviano recebeu o nome de Augusto, e o Egito, juntamente com a sua vasta riqueza, se tornaram propriedade privada do imperador. Para proteger a sua joia da coroa, Augusto determinou que 3 legiões fossem alocadas no território egípcio: a 3ª Legião Cirenaica, a 22ª Deiotariana e uma legião que teve seu nome perdido na história. No total, em 30 a.C., Roma tinha aproximadamente 15.000 soldados na província, com as principais tarefas desses soldados sendo manter a paz interna e patrulhar a fronteira sul. A maioria dos soldados estava alocada em Tebas, a antiga capital e perto de Alexandria, na costa do Mediterrâneo. No caso de um ataque inimigo, essas tropas marchariam para o sul e prestariam ajuda às guarnições da fronteira. Contudo, todas essas ações não eram suficientes para Augusto, que desejava evitar a todo custo uma guerra civil. Com esse objetivo em mente, o imperador monopolizou o controle do exército, fazendo com que todas as legiões respondessem diretamente a seu comandante-chefe, no caso, ele mesmo. Todavia, devido à imensa importância do Egito para a economia do império e o seu papel estratégico, Augusto nomeou seu apoiador próximo, Caio Cornélio Galo, como primeiro governador do Egito romano. E, ao contrário de outros governadores provinciais, ele também recebeu o comando pessoal das 3 legiões que estavam estacionadas ali. Porém, pouco tempo após a chegada de Galo, uma revolta eclodiu no sul, em torno de Ciene, atual Assuã. Não devemos esquecer que o Egito havia acabado de passar por uma mudança de regime e nem todo egípcio estava feliz com seus novos senhores. Mas Galo foi mais do que bem sucedido. Depois de reprimir a revolta, ele se moveu mais para o sul, cruzando a primeira catarata e tomando a ilha-fortaleza de Phyle, na parte inferior do norte da Núbia. Tamanha foram suas vitórias que, para comemorar suas conquistas, Galo ergueu um monumento em Phyle. Mas o governador não parou por aí. Segundo o historiador Cássio Dio, o orgulhoso governador continuou a construir monumentos em sua homenagem em todo o Egito, inscrevendo uma lista de suas realizações até no topo das pirâmides. Sem surpresa, isso não caiu bem para o imperador, que percebeu que Caio era uma ameaça em potencial. E para piorar, não ajudou o fato que Galo fosse um homem erudito e um poeta que tinha uma grande reputação entre as elites de Roma. O resultado disso foi uma tragédia para o primeiro governador romano do Egito. Despojado de toda a sua riqueza e temendo por sua vida, Galo cometeu suicídio. E após esse acontecimento, em uma tentativa de evitar riscos para sua glória pessoal, Augusto preencheu o cargo vago com um homem mais flexível e menos ambicioso chamado Hélio Galo. Mas, ao contrário de seu predecessor, a primeira incursão militar de Hélio, a expedição da Arábia Félix em 25 a.C., foi um fracasso completo. E para dificultar a situação, muitos dos soldados estacionados no Egito foram transferidos para a força expedicionária, deixando a fronteira sul exposta a um ataque hostil. Todavia, o desejo de conquista dos romanos não diminuiu. Igual aos governantes anteriores do Egito, eles fantasiavam sobre o ouro núbio e as outras riquezas da África, motivações essas que eram extremamente tentadoras e que pareciam estar ao seu alcance após a captura de Phyle.
Os romanos, no entanto, calcularam mal. Antes de embarcar em sua expedição à Arábia, Hélio Galo cobrou um imposto sobre áreas tradicionalmente consideradas como parte do reino de Cush. De acordo com Estrabão, o ato enfureceu a líder cuxita, a rainha Amanirenas. Estrabão a chamava de Candace. Apesar de não saber ao certo qual seria a tradução desse nome, talvez podendo significar algo como rainha-mãe ou regente. Mesmo que nós não saibamos ao certo esse significado, uma coisa é certa. Sabemos que com certeza Amanirenas era uma líder temível e uma rainha guerreira poderosa. Nesse contexto, no ano 24 a.C., explorando a ausência das legiões, a rainha liderou seu exército para o norte até a primeira catarata. O exército cuxita rapidamente invadiu a guarnição romana em File e entrou no território imperial, avançando até Ciene e Elefantina. Então eles recuaram para o sul com pilhagem, prisioneiros romanos e milhares de cativos egípcios. Como último insulto, os cuxitas profanaram a estátua de Augusto, decepando e levando sua cabeça como espólio de guerra. Um fato curioso é que, em 1910, a cabeça de bronze do imperador foi encontrada, enterrada sob os degraus do templo de Amon em Meroé, que era a capital do reino de Cush. O local foi escolhido com cuidado, garantindo que todos que entrassem no prédio pisassem na imagem do imperador Augusto. Contudo, apesar de o reino Cush ter obtido uma vitória formidável, a guerra estava apenas começando. Tal humilhação não podia ser tolerada e Roma teve que responder. O novo governador, Petrônio, reuniu um grande exército com mais de 10 mil homens e marchou para o sul, entrando na Núbia. Os dois exércitos se encontraram perto de Pselques, uma região a 100 quilômetros ao sul da primeira catarata. Porém, apesar de seus números formidáveis, a vitória parecia apenas um sonho distante para os romanos, pois as tropas do reino Cush tinham uma grande superioridade numérica de 3 homens para cada romano. Para ser mais preciso, os romanos contavam com algo em torno de 10 mil homens a pé e 800 a cavalo. Enquanto isso, seus inimigos tinham um espantoso exército com mais de 30 mil homens. Mas foi nesse momento de desespero que a disciplina e o preparo das legiões romanas se mostraram determinantes mais uma vez. Ansioso por sangue, Petrônio pressionou mais para o sul, na direção do deserto. Seu progresso, no entanto, foi dificultado pelas grandes dunas de areia, enquanto o exército marchava ao longo das margens do Nilo. Entre a primeira e a segunda catarata, os romanos tomaram a cidade de Prenes. Se valendo de uma estratégia brilhante, eles assumiram o controle da parte navegável do rio Nilo, e esse ato complicou muito as ações das tropas do reino Cush. Além disso, eles contavam com outra grande vantagem, o seu armamento superior, que tinha muito mais qualidade e eficiência do que os escudos e espadas de Cush. Finalmente, o exército romano chegou a Napata, que era a antiga capital do reino de Cush. Rejeitando a oferta de paz de Amanirenas, os romanos arrasaram a cidade, escravizando centenas de habitantes. Contudo, o terreno desconhecido, o calor intenso e o risco de pestilência impediu Petrônio de avançar ainda mais naquele território hostil. Em vez disso, ele decidiu voltar atrás, considerando a destruição da capital do inimigo uma punição adequada para aqueles que ousassem desafiar o poder romano. No caminho, Petrônio deixou uma pequena guarnição romana em Prenes, estendendo a fronteira romana para a Baixa Núbia. Após o seu retorno a Alexandria, Petrônio enviou troféus de guerra e milhares de prisioneiros inimigos para Roma. O império restaurou a sua honra e parecia, pelo menos por enquanto, ser o fim das hostilidades. Só que Petrônio estava errado. O sucesso da expedição romana assustou as tribos locais que se aliaram à rainha que queria vingança, e isso fortaleceu o seu exército. Amanirenas reacendeu o conflito, levando seus soldados para o norte. Ela sitiou a guarnição romana em Prenes, mas não conseguiu tomar o forte. Determinado a derrotar os cuxitas de uma vez por todas, Petrônio marchou para o sul mais uma vez. Os detalhes são obscuros, mas em 21 a.C. sabemos que ambos os exércitos estavam muito exaustos. Quando Amanirenas ofereceu paz, Petrônio aceitou. Consciente talvez do destino de Galo, o governador aconselhou os enviados a encaminhar seu caso diretamente ao imperador. Naquela época, Augusto estava na ilha grega de Samos, ocupado fazendo um acordo com o Império Parta. Preocupado com as ações da Pártia, que era um poderoso rival oriental de Roma,
Augusto decidiu tomar uma decisão desagradável, porém necessária. Em um gesto de boa vontade, o imperador atendeu às exigências de Amanirenas, incluindo a retirada de todas as forças armadas romanas dos territórios contestados na Núbia. Fora isso, por iniciativa própria, Augusto revogou os tributos que haviam sido impostos contra os cuxitas. Até hoje, os estudiosos discutem as reais motivações de Augusto, mas se presume que o mais provável é que o imperador acreditava que o reino africano de Kush era muito longe e era um incômodo menor, comparado com a vizinha Pártia, que não fazia muito tempo que havia aniquilado todo um exército romano liderado por Caio Crasso. Além disso, a paz estabilizou a fronteira sul, permitindo que Augusto transferisse as legiões para outro lugar, enquanto os cuxitas recuperavam seu status de potência regional. Ambos os lados também lucraram muito com o comércio. Os romanos coletavam impostos alfandegários lucrativos e os cuxitas garantiram uma fonte estável de receita. Mas, alianças à parte, o fato permanece e a rainha guerreira Amanirenas e sua feroz resistência do seu povo humilharam o exército romano e interromperam a expansão romana. Após a retirada das forças romanas, os cuxitas derrubaram e decapitaram as estátuas do imperador nas cidades recuperadas. Contudo, esse não seria o último fato histórico que envolveu os romanos e o reino Kush, pois Roma também continuou a abrigar planos para uma nova ofensiva. Meio século após a morte de Augusto, seu tataraneto Nero despachou uma pequena expedição para o coração da África. Embora oficialmente a sua tarefa fosse descobrir o nascente do Nilo, parece que a missão tinha um propósito mais nefasto. Liderados pela unidade militar de elite do Império Romano, que era a Guarda Pretoriana, uma escolha no mínimo incomum, os exploradores fizeram um registro detalhado de sua viagem, incluindo a descrição da capital cuxita Meroé. A realocação das unidades militares para o Egito, incluindo a 15ª Legião Apolônia e a recém-criada Ala Ciliana, sugere ainda que Nero planejou uma campanha militar completa. No entanto, o suicídio do imperador e a sangrenta guerra civil que se seguiu adiaram os planos de Roma para sempre. O exército romano nunca mais entraria na Núbia e os reis e rainhas de Kush nunca teriam que ceder terras, transferir seus recursos ou pagar tributo a Roma. E mesmo diante de todas as dificuldades, esse reino de guerreiros decidiu não se curvar diante do poderio romano, demonstrando uma força e uma perseverança admirável. Se você gostou de saber mais sobre essa grande batalha dos romanos contra os cuxitas, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda demais. E mande também as suas sugestões nos comentários, que eu vou fazer o máximo para estar fazendo vídeos sobre os assuntos que vocês enviam. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.